pastora. Paz, tudo bem? Essa pastora mora aqui no sul. Então, a gente conversou, ela veio na hora do ensaio hoje. Então, Amados, vamos, quem quiser ajoelhar, ficar de pé, vamos orar um pouquinho.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor Deus. Quando o mundo cai ao meu redor.
Santo.
erro, glória a Deus. Seja exaltado.
Se alguém quiser beber uma água, ele pega. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre presentes em nosso coração. Amém? Vamos fixar uma posição no mundo espiritual. A palavra de Deus nos diz em Mateus que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra já está ligado no céu. Amém? Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor derrame hoje o teu Shekinah, o teu poder, a tua glória aqui nesse lugar, e usa-me a mim, Senhor. Faça como oleiro, quebre este vaso, se for necessário, e faça de novo, para que a tua unção, para que o teu poder possa agir através de mim, em nome de Jesus. Amém? Hoje a ministração que o Senhor me deu, durante a semana toda, Ele falando comigo, como podemos realizar sinais e prodígios segundo o poder de Deus. Como podemos realizar sinais e prodígios segundo o poder de Deus. É interessante que o próprio Senhor Jesus nos diz lá na carta, no Evangelho de João, de que milagres maiores, o próprio Senhor Jesus revela isso
e o apóstolo João escreve isso nesse evangelho, de que maiores milagres nós ainda poderíamos fazer, maiores do que ele fez. Por quê? Porque ele subiria para estar junto ao Pai, intercedendo por nós. Mas ele também disse que ele enviaria a nós, para que nós não ficássemos órfãos aqui na terra, enviaria o seu Espírito Santo, o Consolador. E é ele que hoje faz com que nós possamos fazer a diferença nesse mundo de trevas, que nós possamos ser faróis brilhantes e que possam trazer junto a nós justamente pessoas que não gostam, não conseguem mais, não podem mais ficar na escuridão. Amém? Então nós podemos realmente fazer milagres maiores. Está na internet, lá na Espanha, num culto, numa igreja evangélica, uma senhora com o braço totalmente atrofiado. E é interessante que a mulher tinha aqui como se fosse uma corcova aqui lateralmente no braço, e ela não conseguia nem mexer a mão, ela vivia com a mão como a Bíblia fala da história da mulher de mão ressequida. Ali não era a mão ressequida, era o braço ressequido. O braço dava a impressão de que esse osso estava quebrado e o braço fazia uma curva aqui, uma corcova, e ela não conseguia mexer o braço, não conseguia mexer a mão. E ali o poder apostólico, o poder que Deus derramou sobre a sua igreja, os pastores orando, intercedendo, a igreja orando em comunhão, aquele braço. E é interessante porque tudo isso foi filmado, os pastores derramando azeite de unção, e o braço ele começa a se endireitar, aquela corcova vai desaparecendo, o braço, depois de mais de 10 minutos de oração, de unção com azeite, aquele braço ficou totalmente restaurado. A mulher levantou o braço, glorificou ao Senhor, mexeu a mão, mexeu o braço, e toda aquela deficiência que ela tinha simplesmente deixou de existir. É interessante porque um país onde o catolicismo reina, a incredulidade no poder de Deus, no poder do Espírito Santo reina, mas o Evangelho acendeu a luz, o farol da nova aliança em Cristo, do poder que a igreja recebeu através da declaração de Jesus e através da unção do Espírito Santo. Eles estão vivendo uma renovação, uma multiplicação nas igrejas evangélicas, e os milagres chamam, atraem multidões. E muitas vezes as pessoas nos pedem para que nós oremos por elas. Por quê? Porque as pessoas veem justamente que o poder de Deus age através de algumas pessoas mais do que em outras pessoas, através de outras pessoas. E por que será isso? Eu sempre me fiz essa pergunta, e o Senhor essa semana Ele me revelou, e eu gostaria que vocês, se pudessem, fossem anotando como fazer para andar no poder de Deus. Vamos ter primeiro o embasamento bíblico. Eu gostaria que vocês abrissem em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 5. Depois, se vocês quiserem fazer uma revisão e anotar mais, se perderem alguma anotação, todo o culto está sendo gravado e sendo colocado na internet, no YouTube, para que essas ministrações que o Senhor tem nos dado, elas possam atingir milhares, milhões de pessoas em todos os continentes, graças a Deus.
e que Ele possa nos inspirar sempre, nos trazer uma ministração que possa fazer a diferença em nossas vidas. Amém? Atos capítulo 5, versículos 12 a 16. O título justamente dessa passagem é: Os apóstolos fazem muitos milagres. Versículo 12: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo através das mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais. Veja o que está acontecendo lá na Espanha. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, o apóstolo Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Amados, o poder de uma pessoa que está transformada, renovada em Cristo Jesus, cheia do poder do Espírito Santo, até a Bíblia fala que até a sombra de Pedro passando, quando a sombra passava por uma pessoa que estava enferma, essa pessoa era o quê? Era curada. Aleluia. Ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita grande gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos, prestem bem atenção, e todos eram o quê? Curados. Tua Bíblia está dizendo isso? Então diga: a palavra de Deus é sempre verdadeira, viva e eficaz, e eu quero isso também na minha vida. Diga isso em nome de Jesus. Eu quero isso também na minha vida. Amém? E porque uns recebem mais e outros recebem menos, e alguns não recebem nada desse poder de Deus. Essa é a revelação que nós vamos trazer hoje. Amém? Vamos ver mais embasamento bíblico. Romanos, já que estamos em Atos, vamos um pouquinho para frente, em Romanos 15. Versículos 17 a 19. Romanos 15, versículos 17 a 19. De novo o apóstolo Paulo agora trazendo a revelação: e tenho, pois, motivo de gloriar-me em quem? Nele próprio, porque ele fazia milagres? Não, em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Quer dizer, não adianta só falar, tem que fazer a obra. Tem que fazer o que? A diferença. Tem que fazer milagres. Tem que fazer o que? Transformação na vida das pessoas. Amém? Se é só para pregar, se é só para blá blá blá, então qualquer um pode fazer. Mas Jesus nos permitiu, nos outorgou esse poder e essa autoridade que temos através do Espírito Santo que habita dentro de nós, para fazermos o que? Não só as palavras, mas também as obras, os grandes milagres, que é o que realmente as multidões querem ver para se converter. Versículo 19: por força de sinais e prodígios, está vendo? Sinais e prodígios, pelo poder
do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças, até onde? Até Lírico, até Mogi das Cruzes, tenho o quê? Divulgado o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui em Mogi das Cruzes hoje, justamente porque esse poder foi otorgado e porque Cristo nos tocou através do seu Espírito Santo. Para quê? Para que nós também possamos ministrar, para que nós também possamos fazer obras grandes, milagres maiores ainda, que Jesus nos garantiu que Ele fazia. Amém? Maiores do que Ele fazia. Nós temos hoje a autoridade e o poder para realizar. Vamos ainda um pouquinho para frente, em Efésios, capítulo 3 de Efésios. Efésios 3, versículos 14 a 20. De novo o apóstolo Paulo, trazendo a mensagem, a oração para a igreja lá de Éfeso. Todos estão aí? Efésios 3, versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, ou seja, a família da igreja de Cristo, que é a igreja de Cristo, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o quê? Poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vocês estão notando as palavras-chave? A palavra-chave, olha, nós já estamos vendo aqui, poder, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo amor, tá? A fim, versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e a profundidade, e conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a Shekinah de Deus, toda a glória de Deus está sendo derramada sobre a igreja de Cristo. Se você não recebe, aí já é outro assunto, mas que está sendo derramado sobre a igreja de Cristo, está sendo derramado. Amém? Muitos estão com as mãos, em vez de estarem assim, com as mãos para cima, recebendo, colhendo. Muitos estão assim, com as mãos viradas para baixo, infelizmente. Esses são aqueles que são fracos, aqueles que são oprimidos, aqueles que têm vergonha, aqueles que têm medo de dar um testemunho na igreja, aqueles que têm medo, vergonha de pegar o microfone ou simplesmente alta voz trazer o que? As novidades do Evangelho da libertação. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Diga assim: o poder de Deus vai operar poderosamente através da minha vida. Porque hoje eu vou aprender os segredos espirituais para ser cheio ou cheia do poder de Deus. Amém? Existem segredos espirituais. Precisamos, antes de nada, para que a gente possa ser cheio do poder do Espírito Santo, limpar o nosso interior. Sabe? As coisas do mundo. Aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que faz com que o Espírito Santo fique acorrentado dentro de nós e ele não possa agir, transformando-nos, fazendo com que o vaso, que muitas vezes está furado, está trincado, e todo o óleo de unção, todo o poder, toda a Shekinah de Deus que é colocado dentro desse vaso, vai embora, para que esse vaso seja hoje
a partir de hoje, quebrado, amassado pelo próprio oleiro, seja colocado na fornalha, para poder receber o calor e ele se tornar o que? Um vaso novo, um vaso que preste para ser cheio do que? Da unção, cheio do azeite da unção. E aí sim, aí nós vamos ser usados. Então, em primeiro lugar, limpar nosso interior, através da transformação do Espírito Santo e mudar as nossas atitudes. Preste atenção, mudar as nossas atitudes. Diga assim, levanta a tua mão e diga: Senhor, use o teu Espírito Santo. Eu dou total liberdade para o Espírito Santo agir em mim e tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te agrada, e fazer com que as minhas atitudes erradas sejam mudadas, sejam corrigidas, em nome de Jesus. Para que isso? Para que mudar nossas atitudes? Para que não tenhamos mais atitudes carnais, mas passemos a agir como seres espirituais, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então aí já vem a primeira revelação. Porque uns podem mais exercer o poder de Deus e outros podem menos, e outros não exercem nenhum, porque muitos estão cheios de carnalidade e outros estão cheios do que? Do Espírito Santo, agem de maneira espiritual, dentro da palavra de Deus. E isso é a grande diferença entre aqueles que fazem a grande obra de Cristo e aqueles que muitas vezes até chegam a envergonhar o nome de Cristo através das suas atitudes. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque todos nós declaramos que nós queremos que as nossas atitudes sejam mudadas. Nós pedimos aqui que o oleiro quebre, se for necessário, o nosso vaso, para não simplesmente colocar um barrinho lá, uma trinca, um quebrado, não. Quebra tudo e faz tudo de novo. Um vaso que seja um vaso de honra e não um vaso de vergonha. Amém? Glória a Deus. Quais são as atitudes que devemos mudar em nossa vida? Se quisermos sermos cheios do poder do Espírito Santo. Então agora vem a receita, a receitinha de bolo. As mulheres gostam muito, todas querem fazer um bolo perfeito, não é isso? E para fazer um bolo perfeito, precisa ter o quê? Uma receita que permita com que o bolo saia perfeito, não é isso? Ótimo, então vamos ver a receita. Quais são as atitudes que devemos mudar? Primeiro, então, vamos lá, perdoar. Primeira atitude, perdoar. Perdoar a quem? As pessoas que falharam conosco, ou aquelas que nos prejudicaram, ou aquelas que nos ofenderam. Não importa o que fizeram conosco. Olha aqui, quem é o nosso juiz? Será que nós somos os próprios juízes para condenar quem nos prejudicou? Não, amados. Nós temos um juiz, que é ao mesmo tempo juiz, ele é ao mesmo tempo advogado, e ao mesmo tempo que testemunho vivo daquilo que fizeram conosco. Nós temos que entregar isso nas mãos de quem? Daquele que é o verdadeiro juiz, daquele que é o verdadeiro advogado, e aquele que sabe a verdade de tudo. Amém? Então, primeira atitude que nós temos que mudar, nós temos que aprender a perdoar. Perdoar em tudo. E, pastor, mas isso tem embasamento bíblico? Vai lá, Mateus 6. Vamos ver. Hoje é um passeio pela Bíblia. Mateus, capítulo 6. Mateus 6 é a grande oração que Jesus nos ensinou. Mateus 6, versículo 12. Jesus, quando lhe perguntaram: Senhor, como que nós devemos orar? E aí ele fala o quê? Portanto orareis assim. Vamos começar no versículo 9 para entender. Pai nosso que estás onde? No céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê. E fazer o quê? E perdoa-nos o quê? As nossas dívidas, assim como o quê? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Preste atenção. Não é assim como nós vamos perdoar. Jesus disse assim como nós o quê? Perdoamos. Ou seja, isso é um exercício diário. O exercício do perdão é um exercício diário. Não é uma coisa que, mas eu já perdoei no ano passado. Não, amados. O perdão tem que ser liberado o quê? Diariamente. Em todas as atitudes que não nos agradem com os outros com relação a nós. Nós temos que liberar o que? O perdão. Entrega nas mãos do Senhor. Amém? Então esse é o primeiro segredo. E olha, se falharmos em alguma dessas mudanças de atitude, você pode pensar bem. Por quê? Porque o teu vaso vai continuar o quê? Com uma rachadura. E toda a unção, todo o poder do Espírito Santo que vier ser colocado dentro de você vai sair e não vai fluir através do teu vaso, através de você. Amém? Primeiro passo, mudança de atitude, qual é? Perdoar. Segundo passo, depositar mais confiança. As palavras-chave: perdão. Segunda chave, qual é? Palavra-chave: confiança. Depositar mais confiança nas pessoas que estão no nosso convívio. Se não confiamos, como Deus vai confiar em nós? Ei? Se nós não aprendemos a confiar nas pessoas que convivem conosco, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, se nós não aprendemos a confiar nelas, como é que nós vamos querer que alguém confie em nós? Olha aqui, a palavra de Deus diz que com a mesma medida que você medir, você será o quê? Você será medido. Abra a tua Bíblia, embasamento bíblico. Marcos, capítulo 4, já que estamos em Mateus, vamos um pouquinho para frente, né? Marcos 4, é o próximo evangelho, Marcos 4, versículos 24 e 25. Marcos 4, versículos 24 e 25. Diz o que a tua Bíblia? Então lhes disse. Quem lhes disse? O próprio Senhor Jesus, através de uma parábola. Atentai no que ouvis. Com a medida com que vocês tiverem medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Ou seja, além de ser aquilo que você praticou, aquilo que você fez com o outro, você vai receber, e ainda por cima, o próprio Senhor Jesus diz o quê? E ainda você será o quê? Você será aumentado, ainda você será acrescentado. Ou seja, se você fez o bem, você vai receber o bem acrescentado. Se você fez o mal, o que você vai receber? O mal, só que o mal acrescentado. E continua no versículo 25. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até aquilo que tiver, lhe será o quê? Tirado. Estão percebendo a seriedade dessa revelação? Estão percebendo porque muitos perdem tudo, perdem a família, perdem o trabalho, perdem o ministério, perdem muitas vezes o nome, tem um nome sujo, a dignidade. Por quê? Porque nós estamos agindo, nós estamos tendo atitudes em nossas vidas que nos trazem prejuízo. Nós já vimos, nós ministramos aqui sobre a lei do quê? Do retorno.
E muitos acham que, isso não vai acontecer comigo. Acontece com todos, amado. Essa palavra é viva e eficaz. Ela pode demorar, mas quando ela vem, se prepara. Se você fez o bem, você vai receber o bem multiplicado. Se você fizer o mal, você vai receber o mal multiplicado. Se você não tiver confiança, como é que você quer que os outros confiem em você? Todos vão desconfiar de você. Vão dizer, aquele não tem palavra, aquele não faz, promete, mas não cumpre. Agora, se você tiver confiança, primeiro, você está dentro da palavra de Deus. Segundo, você vai receber também confiança. As pessoas vão confiar em você. Terceiro, qual é a terceira atitude que nós devemos ter? Olha, amados, essa atitude é muito importante, principalmente hoje. Todo mundo está com pressa, todo mundo está ligado na internet, todo mundo tem que fazer, tem que produzir, eu tenho que fazer, amontoar, eu tenho que fazer, eu tenho que correr. Tem gente que passa horas e horas cruzado onde? No plim-plim-plim, outro na televisão, outro no computador, outro batendo papo, contando piada, assistindo um jogo de futebol, mas não tem 5 minutos disponível para ler a palavra de Deus, não tem 5 minutos disponível para dobrar os joelhos e orar ao Senhor. E querem ter poder. Querem que a unção do Espírito Santo, que o Shekinah de Deus seja derramado. Às vezes é derramado, só que vaso furado, vaso com trinca, vaso com pedaço quebrado, vaza tudo e fica sem nada. Amém? Quem tem pressa para fazer as coisas? Hoje em dia todo mundo tem pressa, né? Então a terceira atitude que nós devemos mudar é ter paciência. Ter paciência. Ter paciência com aqueles que convivem conosco. Ter paciência com os pais, ter paciência com os filhos, ter paciência com o empregado, ter paciência com o empregador, ter paciência com o pastor. Hoje em dia, o pessoal quer que o pastor chegue em 5 minutos, pregue e já, não, vou para casa porque eu tenho que assistir a novela ainda. Eu tenho que assistir o noticiário. Ei! A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Então, quando você vem para a igreja, esqueça os problemas. Deixa os problemas para fora da porta da igreja. Porque quando você entra na igreja e você está um vaso, o teu vaso perfeito, a unção que vem da palavra de Deus, a presença do Espírito Santo que está sempre na igreja, nas igrejas cristãs, vai te encher. Vai tirar todos os teus problemas, vai te dar a solução para os teus problemas. Vai te livrar de todas as amarras do inimigo, vai destruir todos os laços de passarinheiro que montaram na tua vida, para que você caia no mau negócio, para que você caia na esparrela de olhar para uma mulher ou para um homem mais bonito ou mais feio, sei lá, porque o diabo sempre mostra coisa muito bonita, mas depois você vai ver o resultado daquilo lá. Paciência com aqueles que convivem, ou tem muitas vezes que a palavra paciência na Bíblia é traduzida como longanimidade, é a mesma coisa. Sermos longânimos. Mas pastor, e isso tem embasamento bíblico? Tem, amados, tem. Vamos lá em Tiago. Tiago 5. Tiago, capítulo 5. Tiago é logo depois de Hebreus. Tiago 5, versos 7 a 9. Embasamento bíblico. Todos acharam? Tiago 5, versículos 7 a 9. Sejam, portanto, irmãos,
Olha, está falando com quem? Com a igreja. Irmão é a igreja. Tá? Se fosse com o pessoal do mundo, eles diriam, ó, tenha paciência, os mundanos. Tá? Mas aqui fala, irmãos, sejam o quê? Pacientes. Até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência, até o lavrador aguarda com paciência o quê? O precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vós também o quê? Pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está o quê? Próxima. Irmãos, não vos queixeis. Olha aqui, ó. Já viram dentro da própria igreja um irmão descendo a ripa em outro irmão, falando mal de outro, não tendo paciência com outro? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Para quê? Para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Está entendendo ou não? Amém? Querem ter o poder de Deus? Vocês querem fazer os milagres? Vocês querem ter o poder e a autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para fazer o que tem que ser feito como servo de Cristo? Então, nós estamos mostrando passo a passo, hein? Quarta mudança de atitude: sejam leais. Diga, eu preciso ser mais leal. Amém? Sejam leais. A Bíblia também fala, em alguns lugares, sejam verdadeiros. Sejam verdadeiros. Sejam leais, sejam verdadeiros com todos. Com todos, hein? Até com o ímpio. Com a companheira, com os pais, com os filhos, com os funcionários, com os patrões. Lealdade, amados, é o inverso da infidelidade. Lealdade, inverso da lealdade é o quê? Ser infiel, a infidelidade. Amém? Abra a tua Bíblia em Provérbios, Velho Testamento. Nós vamos ver embasamento bíblico. Pastor, tudo isso está escrito na Bíblia? Está escrito. A revelação, a receita é montar tudo aquilo que é importante para que aquilo que nós queremos, que é o poder de Deus em nossas vidas, para que nós possamos fortalecer-nos nesse poder de Deus. Provérbios 27. Provérbios logo depois de Salmos. Provérbios 27, verso 6. Que diz a tua palavra? Leais são o quê? As feridas feitas por aquele que te ama. Porém, os beijos de quem odeia são o quê? Enganosos. Muitas vezes, amados, ser leal, ser verdadeiros, é mostrar a realidade para a pessoa com quem você está conversando. Muitas vezes a pessoa está errada, mas você quer dar uma de bonitinha com aquela pessoa que está errada e passar a mão na cabeça. Com os filhos acontece hoje em dia muito. Para o filho ficar quietinho, não te perturbar, deixar você fazer o teu serviço em casa, o que você faz? Filho, toma aqui o celular. Um filho com 2, 3 anos, você dá um celular na mão dele. Um celular de última geração. Porque aí ele fica entretido com aquilo dali, está estragando a vista, está vendo coisa que não deveria ver. Você está sendo leal com teu filho? Leal não é só com a palavra, é com as atitudes, é com o nosso dia a dia, em todas as áreas de nossa vida. Você está numa empresa,
Eu vou levar essa caneta, essa BIC para minha casa porque eu estou precisando lá. A empresa tem uma caixa lá com 50 canetas. Ei, você está sendo leal com a tua empresa? É um clipes. Não é teu, para que você vai lá? Para que você vai levar o iníquo para dentro da tua casa? Fazer como fez lá naquela cidadezinha de Ai. Fazer o que muitos fizeram, e é contado na Bíblia. Levar o quê? Levar o iníquo para a tua casa, para a tua tenda. E aí o inimigo tem lá uma brecha do tamanho de um elefante para ele poder entrar e meter doença, meter desgraça dentro da tua casa. Essas são as mudanças de atitude que nós temos que tomar, para que possamos receber o quê? Receber Shekinah de Deus, receber o que? O poder e autoridade, conforme o próprio Senhor Jesus disse, que nós teríamos autoridade para expulsar o quê? Serpentes, para curar os enfermos, até para beber coisas, comer coisas venenosas e não nos fazer mal. Lealdade. Quinta mudança de atitude. Pastor, mas é difícil. Amar o próximo. Quinta atitude é amar. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Amar a todos aqueles que te rodeiam, não importa. É o amor fraternal. Amar. Essas mudanças, todas elas estão na Bíblia. Se você quiser, você pode abrir lá em Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12, nos versos 30 e 31. Os escribas, quando chegou Jesus, para ver, tentaram achar uma armadilha para ele. E eles perguntam, mas que mandamentos que nós temos que seguir, Senhor? E aí ele responde, no versículo 30. O importante em primeiro lugar, amarás o quem? Ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento, qual é? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Sabe, quando você ama, você não vai duvidar, você não vai querer o mal, você vai perdoar o que tenha te feito de errado. Você vai ser o quê? Você vai ser um cristão de verdade. Quando você demonstra o amor, quando você pratica, preste aqui atenção, o amor, ele tem que ser praticado. O amor, não adianta você mandar um bilhetinho dizendo, eu te amo. Olha, o papel aceita tudo. Se você escrever, eu te odeio, o papel não vai estar nem aí. Mas no mundo espiritual a diferença vai ser grande. Quando você declara amor para alguém. Mas quando você declara, você tem que demonstrar com atitudes. E para que você possa demonstrar, antes de mais nada, você tem que ter mudado a tua atitude interior. A atitude carnal tem que morrer e passar o quê? A atitude espiritual. E por isso o amor tem que ser demonstrado com quem? Como? Através
de ações. Simplesmente dizer que eu te amo. E você vira e deixa a pessoa ali com dor, doente, deixa a pessoa desesperada, deixa a pessoa sem solução para o problema dela. Que amor é esse? Que amor é esse? É interessante porque Jesus, ele demonstrou claramente isso. Quando ele chegava, alguém chegava doente perto dele e pedia que curasse, o que Jesus fazia? Eu estou cansado. Agora eu tenho que ir para... Ele simplesmente parava e fazia o quê? Ministrava a cura. Muitos nem chegaram a pedir. E ele simplesmente se ofereceu e fez o quê? Fez a transformação na vida das outras pessoas. Mas prestem minha atenção. O amor que a gente demonstra para as pessoas é aquilo que vai fazer com que aquelas pessoas também sejam transformadas. E esse amor vai voltar duplicado, triplicado, multiplicado para você mesmo. Você já parou para pensar que quando você declara logo cedo, quando você encontra uma pessoa na rua, você declara bom dia para a pessoa? Isso é um gesto de amor. Isso é um gesto de amor. Isso é uma declaração de amor. Aquela pessoa, só porque você declarou um bom dia, ela vai passar a ter o que? Um bom dia. Só que para você, a lei do retorno sempre vai trazer para você também um bom dia, só que multiplicado. Muito melhor do que você poderia ter se você não tivesse declarado bom dia para uma pessoa. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas Deus conhece, e Ele vai trazer, através da lei do retorno, aquele bom dia para você multiplicado. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Finalmente, preste atenção, muita gente faz um favor, ajuda alguém, e depois quer o quê? A volta, o retorno daquilo dali. Quer contabilizar para si próprio o quê? Aquilo que ele fez para outras pessoas. Em outras palavras, eu te dou, mas eu quero o retorno disso. Eu oro por você, mas eu quero que você, em troca, você me faça isso. A oração não tem preço. A oração não pode ser paga. Tem muita igreja que cobra, inclusive, para fazer oração. Tem igreja que cobra para fazer um casamento. Ei, onde é que está a presença do Espírito Santo nesses lugares, amados? Cobra para fazer um batismo. Algo está errado, algo está cheirando mal nesse lugar. Não é a presença de Cristo. Não existe a presença do Espírito Santo. Nós não podemos contabilizar para nós. Nós temos que fazer por amor. Nós temos que fazer sem esperar retorno. Agora você pode ter a certeza, preste atenção, olha aqui para mim. Quando você dá sem querer retorno algum para você, sem querer contabilizar para você aquele favor que você fez, a lei do retorno vai trazer para você de volta, multiplicado tudo aquilo que você fez de bom por aquela outra pessoa. Quem vai te trazer de volta é Deus, não é você, não é a outra pessoa. É a lei do retorno. E a lei do retorno, eu já ministrei sobre isso, é sempre o quê? O retorno é sempre multiplicado. Então, por isso, tome muito cuidado. Porque se você fizer o mal, ele vai voltar para você, pela lei do retorno, também multiplicado. Então, a última mudança de atitude é que não devemos contabilizar para nós aquilo que investimos nos outros. Antes, a palavra de Deus,
Se vocês quiserem ver o embasamento bíblico, tá? Por exemplo, lá em Mateus 6. Mateus 6. O próprio Senhor Jesus, ele traz a revelação nos versos 20 e 21. O próprio Senhor, em revelação dele. Mateus escreveu isso para que ninguém esquecesse dessa lei de retorno. Versículos 19, 20 e 21. Não acumuleis para vós o quê? Tesouros sobre a terra. Ou seja, não acumule porque você fez um favor, porque você emprestou dinheiro, porque você deu uma roupa usada para alguém, um sapato, um livro, uma Bíblia. Não guarde esse tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós o que? Tesouros onde? No céu. É espiritual que tem que acontecer, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O teu coração, a tua alma. Amém? Então, se nós queremos que esse poder do Espírito Santo possa ser exercido com autoridade, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de nossas vidas, nós temos que ter pelo menos essas 6 mudanças de atitude. Olha, preste bem atenção. Se nós formos lembrar aquilo que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, na realidade o que nós estamos vendo aqui hoje é aquilo que está escrito lá em Gálatas, o fruto de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quem que exerce hoje esse poder, essa autoridade na vida do cristão? É o Espírito Santo. Gálatas 5, no versículos 22 e 23, diz o quê? Mas o fruto do Espírito é, o que nós vimos? Amar, né? Amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, que mais? Benignidade, bondade, fidelidade, ser fiel, ser leal, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, em outras palavras, a revelação que o Senhor deu, a gente podia ter simplesmente praticado lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Se nós temos o fruto do Espírito Santo dentro de nós, se nós permitirmos que o Espírito Santo já tenha feito a faxina espiritual dentro de nós, tirado todo esse espírito, toda essa corrupção da carnalidade do ser humano, e nos enchido do Espírito Santo, Ele já nos transformou, já nos fez vasos de honra e não vasos de desonra. E aí a Shekinah de Deus pode ser derramada, a unção de Deus pode vir sobre nós, e nós vamos guardar, reter, multiplicar essa unção, através do que? De exercermos sinais e prodígios por onde nós andarmos. É interessante porque eu vi uma vez um filme que foi feito num campo de futebol, no estádio, onde Benerim, ele enchia onde ele ia pelo mundo inteiro, fazendo campanhas de cura, de libertação. O poder
Deus que existia na vida daquele homem. Enchia aqueles estádios. E eu me lembro sempre, quando eu vi aquilo, eu falei, mas isso está escrito na Bíblia. Justamente com Pedro, com Paulo. Cortavam pedacinhos de pano do avental e mandavam para os doentes. E os doentes eram o quê? Curados. A sombra batia, passava na rua, onde estavam deitados de um lado e de outro, os doentes. E a sombra, quando tocava nos doentes, eles iam sendo curados, libertados. Benihim, nesses congressos, é impressionante. Ele levantava a mão assim, ia fazendo, dava a volta assim, em volta de todos que estavam no estádio. E as pessoas, de tanto poder, as pessoas, pumba, caíam no chão. Quando eles levantavam, já estavam curados. Ele não chegava nem até a sombra, nem pedacinho de papel, não precisava nada disso. Era simplesmente a unção que ele tinha nesse movimento que ele fazia. Ele ali, no meio do campo, no meio do estádio, levantava as mãos, conforme ele ia passando assim, as pessoas iam caindo nas arquibancadas, e quando levantavam, já estavam curadas, transformadas. Amados, isso é o poder apostólico. Isso é o poder apostólico. É o poder, a autoridade que nós, como Igreja de Cristo, nós temos que ter e exercer esse poder, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Muitas igrejas estão envergonhando o nome de Cristo. Em vez de praticar o Evangelho da novidade, das boas novas, estão praticando o Evangelho da prosperidade. Dá aqui e Deus vai te dar lá. Isso é mentira, esse Evangelho não existe. Esse Evangelho não existe. Amém? O que existe é isso que nós estamos ministrando. Esse é o verdadeiro Evangelho. Amém? Põe a mão no teu coração, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo de Deus, tira de mim tudo aquilo que não te agrada e faça de mim um vaso novo. Faça uma faxina espiritual na minha vida, porque eu quero ser um vaso novo, cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vão em paz agora para a casa de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Você quer ministrar sobre dízimos, ofertas? Por favor, fique. Amados, que palavra maravilhosa. Esses passos são muito importantes. Que possamos sempre ter um coração sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele nos mostre aonde estamos falhando, aonde temos entristecido o coração do Pai. Que possamos ter a sensibilidade e persistir em orar para que Deus mostre o que está faltando. O amor do Senhor é tão grande por nós, para não nos deixar como estamos. Amém? Ele quer que nós venhamos a galgar os lugares mais altos. Não é verdade? A maior virtude que nós temos é carregar o Espírito Santo dentro de nós. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está em nós. E quando nós estamos alinhados com a sua vontade, quando nós sempre nos arrependemos e acertamos a nossa vida segundo a sua vontade, o seu reino está em mim e você.
Aleluia. Fala assim, Senhor, me ensina a manifestar este reino. De forma que este reino atinja. Nos ensine a manifestar, que venha envolver a todos aqueles que estão à nossa volta. E pela oração e palavra, possamos declarar em toda a nação, as nossas famílias, todos sejam alcançados. Amém. De perto e de longe, amém? Amém. Você que estenda a sua mão também junto. Papai, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo dom da vida. Obrigada porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de alinharmos a nossa vida com a Tua. Por isso, Senhor, em unidade agradecemos que o Senhor venha sarar essa terra. Pai, declaramos que a maldição já foi quebrada lá na cruz. E declaramos, Senhor, que nós teremos para abençoar muitos, mas muitos mesmos. Que possamos ter um coração sensível, que colocarmos tudo que temos aprendido, colocarmos em prática, de forma que o Senhor toque em nós quando alguém precisa e possamos dar, possamos ter em abundância para suprir a necessidade de outros. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Eu declaro uma semana de paz, de muita luz, que agora é Hanukkah, né? Festa de Hanukkah. Que o Senhor possa estar iluminando as nossas vidas, pela vida da palavra e do seu Espírito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor te abençoe onde você estiver também. Em nome de Jesus.